Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos falar de um assunto extremamente importante se vocês pretendem empreender no futuro, que é bastante interessante, que é a definição do preço de venda do produto, o que vocês vendem ou o que vocês fabriquem. É algo muito importante para o sucesso do empreendimento. O que é ter sucesso? A gente obter um lucro para a manutenção desse empreendimento e, consequentemente, a sua manutenção. Então, o título do nosso vídeo de hoje é Lucro, valor final de venda, isso dentro do tema empreendedorismo, que é o que a gente está tratando nesses últimos vídeos. Então, quais são os nossos objetivos de hoje? Nossos objetivos são, primeiro, compreender o que é o valor de venda de um produto ou de um serviço, focando, obviamente, no lucro. Compreender como calcular o valor final de venda de um produto ou de um serviço. E analisar o cálculo do valor de venda, que é extremamente importante, a gente tem muito claro esses três itens. Então hoje a gente vai discutir exatamente a respeito disso. Como sempre, vamos começar com o estudo de caso aqui. André quer abrir uma fábrica de chocolates artesanais e precisa saber como calcular o valor de venda do seu produto. Está preocupado porque quer colocar um valor que cubra os seus custos e dê algum lucro, sem exagerar no preço para não perder vendas. Ele está completamente correto. Então, primeira dica, temos que saber exatamente quanto que custa. Temos que ter um lucro em cima, mas nós não podemos estar muito longe do que os concorrentes estão cobrando, então a gente tem que estar muito próximo ali, principalmente quando está ganhando mercado. Vamos com as seguintes questões que um empreendedor tem que ter sempre na sua cabeça. O que é o valor de venda? Como André pode fazer este cálculo? Por que é importante que André calcule adequadamente o preço dos chocolates para revenda? Vamos discutir essas três questões aqui. Por que é importante? Porque é importante ele, empreendedor, defina corretamente o preço desse produto, que ele precisa levar em conta dentro do preço, né? Então, para que é importante? Para pagar as contas do negócio e obter lucro. Se ele não sabe exatamente quanto que ele está gastando para efetuar aquele produto, ele pode estar tendo prejuízo. Então ele precisa estar muito bem levantando para colocar o custo corretamente, né? Todos os itens, mesmo aqueles que eles não percebem. Ah, ele vai comprar um produto lá no centro da cidade ou num bairro. O valor que ele gasta nesse deslocamento para comprar o chocolate, por exemplo, ele tem que levar em conta as despesas que ele vai ter nesse deslocamento, estacionamento, ônibus, seja lá o que ele for, ele tem que levar em conta. E muitos empresários, pequenos empreendedores, esquecem de levar esses custos. E isso pode, no final, estar caracterizando um prejuízo, não está caracterizando o custo real desse produto. Os custos de produção são importantes, né, que inclui esses custos fixos que foram feitos, né? Ah, mas como é que eu vou colocar isso no produto? Eu vou ver todos esses custos que eu tive para comprar esses produtos e vou dividir pelo número de produtos para eu ter um valor. E vou estabelecer qual é a margem de lucro que eu quero ter sobre aquele produto. O que é o lucro? O lucro é exatamente o excedente entre tudo que foi gasto para fazer aquele produto ou executar aquele serviço em relação ao valor de preço que a gente fez de venda. A diferença entre os dois é o que a gente chama de lucro, que é extremamente importante. Dentro dos custos, nós podemos ter dois tipos de custos: os custos variáveis e os custos fixos. Os custos variáveis, por exemplo, ele vai fazer um determinado tipo de chocolate.
quais são os itens para ele poder fabricar aquele chocolate. Então, se ele vai fabricar 5 chocolates, ele vai ter um custo. Se ele vai fabricar 10, esse custo aumenta, obviamente, porque aí nós vamos pegar o custo para cada unidade que ele vai ter. Então a gente precisa saber o custo, não para 5, não para 10, a gente precisa ter o custo unitário ali de variáveis, que são, por exemplo, chocolate, né, para lá, ou que ele vai utilizar, por exemplo, de gás para aquecer esse chocolate, ou outro meio que ele vai fazer, tem que ser levantado tudo isso. E os custos fixos? São aqueles custos que, independe se ele vai fabricar 5 ou 50 chocolates, vai ser o mesmo custo. Mas como é que ele vai dividir? Ele vai pegar todo esse custo fixo e vai lá. Se ele fabricou 5, ele vai dividir por 5. Se ele fabricou 50, ele vai dividir isso para 50 unidades. E o lucro vai ser exatamente o excedente entre a somatória dos custos em relação ao preço de venda. Então, o preço de venda menos o custo fixo. O custo variável vai dar exatamente o lucro que ele vai obter dentro do seu empreendimento. Então, aqui, dá um exemplo. O André gasta R$ 25 para produzir 10 barras de chocolate. Para descobrir o custo fixo de produção desse item, basta que ele pegue esses 25 e divida por 10. Ou seja, o custo fixo por unidade vai ser o quê? De R$ 2,50. Tranquilo? Então, como que a gente forma o preço de venda desse produto? Nós vamos pegar os custos fixos, mais os custos variáveis, mais a margem de lucro que eu queira, e vai dar o valor final de venda por unidade. Tranquilo? Então aqui nós temos um exercício bem simples. Eu quero ter uma margem, eu já tenho a somatória de custos fixos e custos variáveis e estou propondo uma margem de lucro de 50%. Como é que a gente faz essa margem? Eu vou pegar o valor do produto e vou multiplicar 50%. Como é que a gente faz mesmo? Relembrando os vídeos anteriores, é 50 dividido por 100. Então, eu vou pegar o valor do custo, vezes 50 e dividir por 100. Vou dar um instantezinho bem pequenininho e já voltamos a conferir esse resultado.
Então, galera, muito simples, né? Aqui eu peguei um valor bem fácil, né? 50% de R$ 5,00, R$ 2,50. Exatamente porque eu queria que você fizesse muito rápido, sem precisar da calculadora. Portanto, R$ 7,50. E se eu quisesse já diretamente saber o preço de venda com lucro de 50%, o que seria? Seria 150 sobre 100 multiplicado por 5, eu já teria esse valor final aqui. É tudo que às vezes vai ficar mais fácil para a gente obter os resultados. Vocês vão ver aquilo que vai ser mais fácil para vocês obterem. Aquele livro tradicional que a gente já conhece, Pai Rico, Pai Pobre, ele diz o seguinte: o dinheiro é uma forma de poder. Mais poderosa ainda, entretanto, é a instrução financeira. O dinheiro vem e vai, mas você tiver sido educado quanto ao funcionamento do dinheiro, você adquire um poder sobre ele e pode começar a construir a sua riqueza. Aquilo que a gente sempre conversa nas nossas aulas de educação financeira, né? Não interessa quanto você ganha, mas como você trabalha com esse dinheiro. Da mesma maneira, o empresário deve pensar a respeito disso. E ter uma boa educação financeira vai ajudar você não para hoje, mas para a sua vida inteira. Então é importante precificar corretamente o produto, né? Esse nome novo, né? Precificar, ou seja, dar preço que é muito importante a um produto ou a um serviço, pois assim a empresa conseguirá efetivar as vendas de acordo com o mercado, ou seja, com o poder de compra do cliente e com o preço que a concorrência oferte o mesmo produto ou serviço. Então nós precisamos saber exatamente qual é o custo do nosso produto e com a nossa margem de lucro e comparar o com a concorrência está oferecendo. Vamos ver um outro estudo de caso aqui. O João é dono de uma lanchonete que vende pastéis no centro da cidade. João acredita que tomou prejuízo nos últimos meses, pois o valor conseguido com as vendas não foi suficiente para pagar as despesas. Então ele quer calcular o valor final de venda dos pastéis de carne, de queijo e de palmito. Isso é muito comum, porque é aquele empresário tradicional que não leva em conta dia a dia. Então, para vocês não caírem no que o João caiu, ele não tem ideia, porque ele não está conseguindo pagar as contas. Será que o preço está adequado? É uma pergunta que tem que ser feita. Então, temos essa tabela aqui, ó. Temos os custos fixos e variáveis para os 3 tipos de pastéis que nós temos aqui. Qual que seria o total? Somando eles aqui, nós temos que o pastel de carne, o custo para ele é R$ 6,00, de queijo 5 e o pastel de palmito 5,50, que é a soma dos custos fixos e variáveis de cada um deles. Já temos os custos unitários. Vamos à frente agora. Então aqui nós já temos os custos de cada um dos tipos dos pastéis aqui na nossa tabela e eu quero colocar uma margem de lucro de 25%. Qual vai ser o preço de venda, tá? Nesse outra tabela eu tenho os mesmos custos, só que agora eu quero uma margem de lucro de 50% para poder fazer as comparações. Vou dar um instantinho para vocês resolverem e já voltamos. É parecido com o exemplo anterior. Um tempinho, já voltamos a conferir os resultados.
E aí, galera, já estamos craque em calcular lucro, né? Todo mundo quer ter lucro, né? Mas o empresário precisa fazer isso constantemente, né? O levantamento desses custos. De que maneira? Vai ser numa cadernetinha? Pode até ser, não tem problema. Mas eu aconselho o uso de planilha eletrônica, porque você pode, por exemplo, ter uma planilha na nuvem e você acessar de qualquer lugar pelo seu smartphone ali e você está sempre claramente qual que está sendo o seu lucro e também as suas despesas dentro da fabricação daquilo lá. Então vamos lá, calculando aqui a margem de 25%, então a gente vai pegar 25%, 25 centavos multiplicado por 100, então vai dar 7,50, o de queijo 6,25 e o de palmito 6,88. Se a margem for de 50%, o pastel estaria sendo vendido a 9, o pastel de queijo 7,50 e o pastel de palmito 8,25. Alguém diz assim, professor, mas esse seu pastel tá caro. Gente, esse é um produto vendido no Brasil inteiro, né? Tem na feira, tem no supermercado, tem em vários lugares. E dependendo do local que a gente compra, o preço muda, não é verdade? Porque também tem a questão da qualidade. Eu conheço pastéis que custam até mais caro, porque eles têm uma qualidade diferenciada, né? E isso faz, com o tempo, a clientela vai conhecendo, você vai poder até acrescer sua margem de lucro. Porque quando você fala em 50%, parece muito alto a margem de lucro. Porém, você tem que levar que não é apenas a farinha, a carne, o palmito, o queijo que está sendo utilizado. Está sendo utilizado também o seu trabalho, que aqui está entrando dentro da margem de lucro. Numa situação mais elaborada da sua empresa, seu empreendimento, você pode colocar essas horas trabalhadas também como custo. Consequentemente, você vai ver que o lucro, na verdade, ele é menor, porque uma parte dali está exatamente sendo utilizado pela composição do custo. No vídeo anterior, nós falamos das marmitas FITS, que seria feito pela Rosângela, né? E ficou lá para vocês pesquisarem na mão da obra, de 15 marmitas, qual seria o custo. Espero que vocês tenham feito, se não fizeram, testem, porque esse daí é um mercado que sempre está feito. Por exemplo, lá no meu prédio tem no mínimo 3 pessoas fazendo marmita FIT, porque há uma saída, às vezes perde o emprego, complemento de renda e assim por diante. Então é interessante, só que a proposta agora é o seguinte, vocês já fizeram, quem fez, quem não fez vai fazer, nós vamos ver o preço, determinar o preço de venda, com um lucro de 30%, de 40% e de 50% quanto daria. Vocês vão fazer isso na cidade de vocês, porque assim como o pastel, ele é muito sazonal, né? São produtos da agricultura, o que é em Curitiba não vai ser o mesmo custo em Londrina, não vai ser o mesmo custo em Laranjeiras do Sul. Cada cidade tem a sua realidade. Aqui eu vou mostrar para vocês um custo aqui estimado para a fabricação daquele lá que a gente conversou, que o custo da marmita lá era de R$ 8,78, dentro do vídeo anterior, tá? Que a gente já fez. Se a gente for fazer uma margem de 30%, lembro que a gente multiplica 30 dividido por 100, que é 0,3, vezes 8,73, portanto o lucro seria de 2,63, portanto o preço de venda da marmita com 30% seria R$ 11,41. Se eu vou ter 40%, é 40 sobre 100, 0,4, multiplicado por 8,72, portanto, seria o preço de venda R$ 12,29. Então, se eu quero um lucro de 50%, 8,78 vezes 0,5, é 50 sobre 100, o lucro seria de R$ 4,39, somado ao custo fixo e variável ali, então o preço de venda seria de R$ 13,17. Porém, o custo numa cidade vai ser diferente do outro. Então, por isso, precisa estar muito claro. Lembra daquela história que eu falei para vocês? Planilhar, isso vai facilitar, porque alguns produtos hoje custam isso, na semana que vem o preço já é diferente e você não vai poder mudar semanalmente o valor da marmita, porque senão o que acontece? Você vai acabar perdendo o cliente. Então, você tem que saber exatamente qual a sua margem que você vai manter aquele preço durante um determinado período. Então, o que a gente trabalhou hoje? O valor de venda de um produto deve ser calculado a partir da soma dos seus custos e das despesas para manter o nosso negócio.
O lucro é o excedente, ou seja, a sobra depois do que a gente recebeu por esse produto, menos todas as despesas que a gente teve. E o valor final de venda é a soma dos custos fixos mais os custos variáveis e o lucro que você quer obter. Nesse vídeo nós conversamos exatamente sobre a determinação do preço de final de venda de um produto ou de um serviço. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.